Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num documento importante, o aditivo 1 do concurso público lá de Bom Jardim, em Pernambuco, sabe? Aquele organizado pela Facete Concursos. Esse aditivo veio para ajustar umas coisas que apareceram num relatório de inspeção. Então, a nossa ideia aqui é entender direitinho o que mudou e o que isso significa para quem está de olho nesse concurso. Vamos tentar destrinchar isso. Exato. E olha, esses aditivos são, assim, super comuns em concursos, né? E essenciais. Mostram que a administração está corrigindo, está respondendo alguma auditoria, para garantir que as regras fiquem claras, justas, para todo mundo. É uma busca por lisura, né? Sim, transparência. Bom, a primeira coisa que a gente nota que parece pequena, mas não é o nome do cargo. Antes era Agente Municipal de Segurança Guarda Municipal, um nome comprido. Aham. E agora ficou só Guarda Municipal. Mais direto, parece detalhe, mas em edital essa precisão conta, né? Com certeza. É fundamental. E essa busca por precisão, ela continua, tipo, na tabela de cargos, de requisitos. Foi tudo atualizado. Isso, o capítulo 1, item 4. Ele detalha as vagas. Para Guarda Municipal, então são 14 vagas no total. Dessas, 13 são para ampla concorrência e uma para PCD, pessoa com deficiência. E os requisitos: ensino médio completo, CNH, a carteira de motorista, categoria A ou B, e não pode ter mais de 40 anos. Certo. A remuneração inicial está em R$ 1.800, por uma jornada de 40 horas por semana. Ah, e também tem vagas para professor, viu? Com salário de R$ 3.650, mas aí são 150 horas mensais e precisa ter licenciatura plena na área específica. E tem um ponto aí que é, tipo assim, crucial. Tá reforçado em 2 lugares no aditivo, no capítulo 1 e no 2. A comprovação desses requisitos todos, diploma, CNH, etc., só vai ser pedida lá na frente, no ato da nomeação, não agora, na hora de se inscrever. Ah, isso é importante. Dá um respiro, né? Para quem está, sei lá, terminando a faculdade ou tirando a carteira de motorista agora. Exatamente. Dá aquele fôlego. E falando de guarda municipal de novo, tem mais coisa. O aditivo traz etapas importantes para depois da aprovação na prova escrita. Agora ficou explícito que tem um curso de formação de guarda municipal obrigatório, seguindo a lei nacional, né, a 13.022. E, além disso, testes psicotécnicos e a investigação social, a tal prova social. E o interessante que está lá no item 8.1 é a clareza sobre quem vai fazer isso. Quem organiza, oferece ou contrata esse curso e aplica os testes é o próprio município de Bom Jardim. Eles podem até fazer parcerias, mas a responsabilidade final é deles. Centraliza tudo, né? Entendi. Fica tudo na mão da prefeitura. Outra mudança bem significativa foi no TAF, o teste de aptidão física, também para guarda. Ele continua eliminatório, claro, mas agora está bem claro no capítulo 3, item 1.4 e no 20.1, que vão chamar os aprovados na prova objetiva que estiverem classificados até 2 vezes o número de vagas. Podendo chamar mais se tiver empate e ali na nota de corte, né? Certo, para ter uma gordurinha caso alguém desista ou reprove no TAF mesmo. É uma prática comum. E a prova objetiva para guarda cobre o quê mesmo? Língua portuguesa, conhecimentos específicos da área, gerais e informática. Padrão. A sequência fica bem clara, então. Primeiro, a prova de conhecimento. Passou, está bem classificado, aí sim vai para o TAF. E a convocação para o TAF, com local e data, vai sair 5 dias antes de acontecer. Isso organiza bem o funil da seleção. Ainda nessa linha de testes para guarda, o item 29 detalha a prova prática de direção veicular. Parece que segue a resolução 789 do CONTRAN, com baliza, dirige na rua, o básico para quem tem CNH. E a avaliação é bem objetiva, viu? Baseada na resolução 168, lá no item 29.2.2. Funciona com um sistema de pontos negativos por faltas. Tem falta leve, média, grave. Se cometer uma falta eliminatória, daquelas graves mesmo, ou se somar mais de 3 pontos negativos, aí, infelizmente, o candidato é reprovado. Entendi. Tem critério. Sim, e para garantir mais lisura, tem uma comissão com 2 membros para avaliar. E a prova tem que ser gravada em vídeo. Isso está no item 29.3.3. Ajuda muito em caso de recurso, né? Com certeza. E
Tem prazo para recurso? Tem sim, 48 horas depois que saiu o resultado preliminar dessa prova prática. Tá lá no item 29.5. Ok, saindo um pouco dos testes. E as nomeações? Capítulo 8, item 3. O que diz? Basicamente, confirma o óbvio. Vão seguir a ordem final de classificação, respeitando o número de vagas que existem ou que, por acaso, venham a surgir enquanto o concurso estiver válido. Mas olha, aqui tem um ponto de atenção, lá no capítulo 9, item 5. É sobre a tal da expectativa de direito. O aditivo deixa bem claro, ser aprovado dentro do número de vagas que foi oferecido inicialmente, isso sim gera a expectativa de ser nomeado. Quem passar além dessas vagas forma o cadastro de reserva, que pode ser usado ou não, né? Depende da necessidade da decisão da prefeitura depois. Certo, a diferença clássica entre vaga e cadastro. Faz sentido reforçar. E tem mais um ponto administrativo importante no item 8 do capítulo 9, a obrigação de guardar toda a papelada do concurso seguindo as normas do TCE de Pernambuco, sabe, o Tribunal de Contas. Isso tem que ser feito até o tribunal dar a palavra final sobre a legalidade do concurso todo. É uma segurança para o processo. Entendi. Burocracia necessária. E para a gente fechar, o mais esperado talvez, o cronograma. Foi todo refeito, né? Atenção total aqui. Inscrições agora vão até o dia 3 de julho de 2025. Isso. A prova escrita está prevista para 3 de agosto de 2025, um mês depois praticamente. Aham. Daí o TAF e as provas práticas devem rolar até 31 de agosto. O resultado final mesmo lá para 10 de setembro. E a homologação final pela prefeitura a partir de 17 de setembro de 2025. As datas estão mais para frente. Exato. E uma dica importante, fiquem ligados no cronograma oficial lá no site da Facete Concursos, principalmente nas datas que tem um asterisco. Esse asterisco indica que depois daquela fase abre um prazo de 48 horas para entrar com recurso. É um direito do candidato, então é bom não perder esses prazos, né? Ótima dica. Bom, então para a gente amarrar tudo, esse aditivo do concurso de Bom Jardim, ele basicamente ajustou o nome do cargo de guarda. Sim. Detalhou melhor os requisitos, as vagas, especialmente para guarda. Introduziu etapas novas depois da prova, como curso de formação, o TAF. Psicotécnico, investigação social. Isso. Normatizou a prova de direção. Deixou mais clara a regra da nomeação, essa diferença entre vaga e cadastro de reserva. E o cronograma, né? Exato. Atualizou tudo. Exato, atualizou o calendário todo. O que eu acho interessante nisso tudo é ver como esses ajustes, que às vezes parecem só burocracia, né, detalhezinhos, na verdade são um mecanismo para tentar fazer um processo seletivo mais justo, mais transparente e principalmente mais seguro do ponto de vista jurídico, tanto para a prefeitura quanto para os candidatos. É a máquina pública se ajustando, respondendo aos controles. Pois é, mostra o sistema funcionando. De certa forma. E aí fica uma reflexão para a gente levar, né? Ao colocar esse curso de formação específico, mais testes psicotécnicos, investigação social, tudo isso, depois da aprovação nas provas objetiva e física para a Guarda Municipal, como será que esse desenho de seleção, com tantos filtros, em fases diferentes, pode acabar moldando o perfil final das pessoas que vão realmente compor a Guarda lá em Bom Jardim? Qual o impacto disso ao longo prazo? Fica aí para a gente pensar.